Então, a nossa aula de hoje, a aula número 20, é sobre algoritmos aproximativos. Bom, nós estivemos durante 2 aulas estudando algoritmos randomizados. Então, a gente viu o algoritmo de Monte Carlo, que na verdade é uma família de algoritmos, né? E os algoritmos de Las Vegas. Agora nós vamos passar para algoritmos aproximativos. O que eles são exatamente? Bom, eles são algoritmos que não garantem a corretude da resposta. Então, ele pode ser encaixado nessa família de algoritmos, mas ele não tem aleatoriedade, ele não é um algoritmo randomizado. Tá? E, diferentemente do algoritmo de Monte Carlo, a gente vai considerar aqui problemas de otimização. Então, vocês lembram que no algoritmo de Monte Carlo, a gente não garantia a corretude da resposta, e o algoritmo para problemas de decisão. Então, tínhamos algoritmos de Monte Carlo baseados no sim e baseados no não. Então, a gente projetava algoritmos de Monte Carlo nos exemplos que nós vimos para problemas de decisão. Agora, a gente vai se voltar para problemas de otimização. Está escrito aí em azul, né? Então, como assim? Vamos ver em que sentido os algoritmos aproximativos não garantem a corretude da resposta. Então, imaginem que temos um problema NP completo, ou até um problema polinomial, mas com uma complexidade ruim. Tá? Ou ainda um problema que a gente não sabe ainda se ele é NP completo, se ele é polinomial, como, por exemplo, o isomorfismo de grafos, é um desses problemas. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode utilizar algoritmos aproximativos, se bem que o problema de isomorfismo de grafos é basicamente um problema de decisão, que é dizer se 2 grafos são isomorfos ou não. Tá? E aqui eu estou falando no contexto de problemas de otimização. Né? Mas então é o seguinte, nos algoritmos aproximativos, a resposta nem sempre é correta, porém, a solução que o algoritmo devolve para você, ela é próxima da solução real ou da solução ótima, já que os problemas são de otimização. Tá? Por exemplo, o que seria um algoritmo aproximativo para o problema do caixeiro viajante, na sua versão de otimização? Então, na versão de otimização, você quer percorrer todas as cidades, que são os nós do grafo, você quer percorrer todas elas exatamente uma vez cada uma e retornar para a cidade inicial, pagando o menor custo possível. Essa é a versão de otimização. O que seria o custo? Então, você vê quanto você pagou para ir da primeira cidade até a segunda, aquela aresta tem um custo. Depois da segunda até a terceira, aí soma esse custo dessa segunda aresta. E assim você vai somando os custos das arestas, você vai ter o custo total do percurso do caixeiro viajante. Então, você tem ali uma solução ótima. E a solução ótima é uma certa ordem de visita às cidades, uma permutação das cidades. Tá?
E um algoritmo aproximativo para o caixeiro viajante pode não devolver a solução ótima. Ele pode até acertar eventualmente, mas ele vai devolver uma solução perto da ótima, né? Não muito distante da ótima. Claro, se ele for um bom algoritmo aproximativo, né? Então, a ideia aqui não é trabalhar com problemas de decisão, sim ou não, mas sim trabalhar com problema de otimização e devolver um valor que está próximo do ótimo, certo? E isso vai se aplicar a um monte de problemas. E além de devolver uma solução correta, perdão, uma solução próxima, aproximada da solução ótima, ele vai ter uma melhora no tempo de execução. Frequentemente, o problema é NP completo, então ninguém conhece hoje um algoritmo eficiente para resolver. Então, o algoritmo aproximativo, ele não vai resolver o problema de forma exata, não tem essa obrigação de ser um método exato que vai devolver a resposta ótima, a solução ótima, mas ele pode devolver uma solução muito boa, aproximada, próxima da ótima, num tempo bem razoável, um tempo de execução que se espera até polinomial, tá? Então, a solução não é a ótima, mas a execução é bem mais rápida do que um método exato. Porque o método exato para um problema NP completo, por exemplo, ele será exponencial, né? Hoje, ninguém conhecerá um algoritmo eficiente para resolver o problema NP completo. Então, essa é a proposta. Solução próxima da solução real, da solução ótima, com uma boa melhora no tempo de execução. Alguma dúvida sobre o significado do algoritmo aproximativo? Ou está tranquilo? Então, muitas vezes, lá num problema real, num problema da indústria, num problema de telecomunicações, numa aplicação real, né, a empresa nem sempre pode pagar algoritmos lentos e que acham a solução exata. Muitas vezes, você pode oferecer uma solução boa, muito boa até, não garantidamente ótima, mas que você roda rápido. Então, você tem um problema de logística lá complicado que você tem que rodar todo dia. Por exemplo, a distribuição das mercadorias pelos caminhões e as rotas dos caminhões. Então, todo dia você está entregando. Todo dia você está entregando produto. Então, todo dia você tem que rodar lá uma estratégia com vários caminhões para cobrir toda a área onde vamos fazer as entregas, né, e de forma eficiente, boa, né? Então, às vezes, se você vai rodar um método exato, como tem muitos caminhões e muitos endereços para visitar e um volume muito grande aí de entregas, você pode optar por uma solução aproximada, perto da ótima em termos de custo, mas não garantidamente ótima, mas com um tempo de execução rápido, porque você tem que rodar isso todo dia, certo? Bom, quão próxima essa solução vai estar
da ótima. Então, depende de uma coisa chamada fator de aproximação, né? Esse fator de aproximação vai te dizer, por exemplo, olha, o meu algoritmo, ele nem sempre, dificilmente ele vai achar a solução ótima, mas eu te garanto que ele vai devolver uma solução que é, no máximo, 30% mais cara do que a ótima. Então, isso é um fator de aproximação. Qual é o fator de aproximação aí? 1,3, né? A solução que ele devolve é, no máximo, 1,3 o valor da solução ótima. Aí amanhã alguém pode fazer um algoritmo de aproximação, um algoritmo aproximativo, com uma aproximação melhor. Olha, eu fiz um melhor. Ele é tão rápido quanto o outro e garante uma solução que vai estar no máximo 20% da solução ótima. Então você melhorou a aproximação para 1,2. Certo? Mas aí você vai me perguntar, mas como assegurar esse fator? Como é que você sabe que esse algoritmo devolve uma solução no máximo 30% ou 20% da ótima se você não conhece a solução ótima? Como que você faz essa conta? Que mágica é essa? Né? Realmente, pessoal, pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas geralmente esse fator de aproximação você pode calcular com base em certas condições do problema, que você extrai do problema em que você está trabalhando. Então, você vai encontrar condições do tipo, olha, toda solução desse problema vai ter uma estrutura mais ou menos assim. Então, você vai usar esse fato para tentar calcular essa aproximação, mesmo sem conhecer a solução ótima. Então, você usa umas condições que você, né, extrai do problema com que você está trabalhando. Isso vai te dar alguns limites, que vai ser um limite superior para o valor da solução, ou um limite inferior para o valor da solução, um limite superior ou inferior, depende do caso aí. Né? Então, tem muitos problemas em que você pode dizer que você consegue um fator ali, um limite superior para o fator de desempenho do algoritmo ali, a performance do algoritmo. Olha, eu consigo mostrar para você que mesmo sem conhecer a solução ótima, eu não vou passar desse certo ponto aqui. Tá? Então, a gente vai estudar hoje algumas propriedades do problema do caixeiro viajante, um caixeiro viajante especial, e eu vou provar fatores de aproximação para vocês entenderem como é que, com um exemplo, né, como é que a gente faz essas contas. Os problemas de otimização, eles são de dois tipos, né, minimização ou maximização. Então, minimização, por exemplo, é o caixeiro viajante. Você quer minimizar o custo da rota. Tá? Então, o A aqui, no caso, você tem um algoritmo A que resolve o caixeiro viajante. Então, esse A aqui é o valor que o algoritmo devolve. E aqui embaixo é o custo C da solução ótima, custo da ótima. Então, você vai dividir o valor da solução que o algoritmo devolve pela solução ótima e você vai poder provar que isso é sempre menor ou igual que um certo fator alfa, onde alfa é maior ou igual a 1. Por que maior ou igual a 1? Porque, como o algoritmo não vai achar a solução ótima, obviamente ele não vai achar uma solução que custa menos do que a ótima.
ele vai conseguir achar uma solução que está acima, um valor um pouco acima da solução ótima. Então, ao fazer essa divisão, vai dar maior ou igual a 1. Correto? Então, se eu conseguir mostrar para vocês, por exemplo, que eu tenho um algoritmo para o caixeiro viajante, onde A, que é uma solução qualquer devolvida pelo algoritmo, dividido pelo custo da solução ótima, é menor ou igual do que 1,5, por exemplo, então esse alfa aqui seria 1,5, então eu consegui um fator de aproximação aí de 50%. Certo? Agora, se o problema é de maximização, aí é o contrário. Você quer maximizar um valor a ser alcançado, tá? Então, o custo da solução ótima vai estar sempre abaixo do que o seu algoritmo devolve, né? Desculpa, ao contrário. Se o problema é de maximização, né? Então, o seu algoritmo não vai poder devolver um valor maior do que o ótimo. Falei ao contrário, perdão. Né? Então, você pensa lá num problema da mochila, que você quer carregar a mochila com os itens mais valiosos. Então, você quer maximizar o valor dos objetos que você põe na mochila. Certo? Então, o seu algoritmo nunca vai conseguir achar esse valor ótimo, esse valor máximo, se ele é de aproximação. Talvez ele até consiga, mas, em geral, ele vai achar um valor menor. Então, ao dividir, essa fração vai dar um número menor ou igual a 1. Esse alfa vai dar menor ou igual a 1. Tá? Então, aqui no caso, você pode falar, olha, eu tenho aqui um algoritmo para esse problema que ele devolve soluções que chegam a estar até 90%, no mínimo 90% da ótima. Então, você tem um fator de aproximação aí 0,9, porque é o problema de maximização. Tá? Entenderam esse questionamento? E aí você começa a comparar os algoritmos de aproximação para o mesmo problema. Então, suponha que eu tenho um problema aqui e eu tenho 2 algoritmos para ele. Um problema de minimização. Então, um de vocês faz um algoritmo com uma razão de aproximação 1,5. Ou seja, ele devolve soluções que custam, no máximo, 50% a mais do que o ótimo. Então, esse algoritmo é 1,5 aproximativo, e vamos supor que ele tem uma complexidade n log n. Outro de vocês aí da turma, então, faz um algoritmo com uma aproximação melhor, 1,375. Ou seja, ele devolve soluções que são, no máximo, 37,5% mais caras do que a solução ótima. Então, a gente vai falar que esse algoritmo é 1,375 aproximativo, só que você paga um pouco mais caro. Ele é quadrático. Então, qual dos dois é melhor? Bom, aí depende, né? O que você quer? Mais rapidez ou mais precisão? Se você quiser mais precisão, o segundo algoritmo é melhor. Ele vai oferecer soluções mais próximas do ótimo. Mas se você quiser mais rapidez, aí o primeiro é que é melhor, porque aqui tem um tempo n log n. E aqui tem um tempo quadrático. Tá? Nós também podemos falar em heurísticas. Uma heurística também pode ser interpretada como um algoritmo que não devolve uma solução necessariamente ótima. Devolve uma solução boa. Tá? Só que, normalmente, nas heurísticas,
a heurística não fornece um fator de aproximação. O algoritmo aproximativo, em geral, você consegue calcular a performance dele em termos dos valores da solução que ele devolve. A heurística, você não tem essa garantia de performance. Tá? Então, a heurística ela é medida experimentalmente. Como assim? Da seguinte maneira, você tem lá um problema, tem várias entradas para o problema, aí no ano passado veio um fulano que fez uma heurística e conseguiu as seguintes soluções, aí ele dá os valores das soluções e o tempo computacional. Aí no ano seguinte, né, uma outra pesquisadora veio e fez uma outra heurística que melhora vários resultados, por exemplo. Então, você compara os valores das soluções para ver quem conseguiu as melhores soluções. É tipo uma corrida, né? Então, o estado da arte para aquele problema aí, no caso, de heurísticas, é saber quem está conseguindo as melhores soluções. Mas a gente utiliza heurísticas porque nem sempre a gente tem condição de calcular esse fator de aproximação, que é complicado. Nem sempre a gente consegue, dado um problema, dado um algoritmo, calcular o fator de aproximação do algoritmo. Tá? Então, você pode utilizar heurísticas. Certo? Vamos falar, então, de um problema que é o caixeiro viajante métrico ou euclidiano e ver como é, e dar um exemplo de como é que a gente calcula as aproximações. Eu vou oferecer para esse problema 2 algoritmos aproximativos com custos, com complexidades diferentes, né? E garantias de performance e fatores de aproximação diferentes também. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir em frente? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Como é que funciona esse caixeiro viajante métrico? Então eu tenho um grafo completo, por exemplo, um grafo com uma malha de cidades. Então eu tenho lá 80 cidades e as distâncias entre as cidades. Então, entre cada par de cidades, eu tenho uma distância ali entre aquelas cidades. Isso dá um grafo completo. Para quaisquer 2 cidades, você pode imaginar que existe uma aresta que tem um custo que é a distância entre aquelas cidades. Tá? Mas isso não é tudo. Os custos das arestas têm que satisfazer uma coisa chamada desigualdade triangular. Então, aqui tem um triângulo. Então, vamos imaginar que a gente está medindo os lados desse triângulo aqui. Certo? Então, eu acho que é mais ou menos evidente que para ir de A até B, a menor distância, o melhor caminho, vamos colocar dessa forma, entre 2 pontos é a linha reta, né? No plano. Então, é claro que o custo desse segmento de reta AB, a distância aqui desse segmento de reta, é menor ou igual que o custo para ir de A até X e o custo para ir de X até B. Em qualquer lugar que você coloque esse ponto X, fora desse segmento de reta, né, isso vai se verificar. Isso é uma desigualdade triangular. Ou seja, em qualquer triângulo que você desenhar,
e você, se você medir o comprimento desse segmento de reta, ele vai ser menor do que a soma desse segmento de reta mais a soma desse segmento de reta. O comprimento desse segmento de reta é menor ou igual que a soma dos comprimentos, desses dois segmentos de reta aqui. Então, os custos das arestas nesse grafo satisfazem essa propriedade. O custo da aresta de A para B é menor ou igual que o custo de A para X mais o custo de X para B, para quaisquer três nós A, B e X desse grafo. Tá? Então, é sempre melhor você ir direto do que passar por outros pontos. Então, o caixeiro viajante métrico tem essa característica no grafo de entrada. Os custos das arestas não são arbitrários. Os custos que você coloca nas arestas têm que satisfazer essa desigualdade triangular para quaisquer três nós do grafo. Então, esse é o caixeiro viajante métrico. A gente quer determinar o ciclo hamiltoniano, ou seja, o ciclo que passa por todos os nós e volta ao nó inicial, claro que é um ciclo, né? De menor custo. Então, a pergunta do problema caixeiro viajante métrico é igual à do problema caixeiro viajante. O que muda é a característica do grafo de entrada. No caixeiro viajante geral, os custos nas arestas não satisfazem necessariamente a desigualdade triangular. Então, o caixeiro viajante métrico é uma restrição, né, do caixeiro viajante geral. Tá? Só que esse problema já é difícil. Ok? Ele é NP completo. Então, eu vou oferecer aqui, em primeiro lugar, um algoritmo aproximativo para esse problema do caixeiro viajante métrico, chamado algoritmo RSL, devido a esses autores. Tá? Rosenkrantz, Stearns e Lewis. Ok? RSL. Como que funciona esse algoritmo? Aqui ele está explicado de uma maneira resumida, que talvez não dê para entender muito bem sem umas figurinhas. As figurinhas vão vir depois. Então, eu vou esboçar brevemente esse algoritmo para vocês. Passo 1. Você pega esse grafo completo que foi dado na entrada e, usando o Kruskal ou Prim, você obtém uma árvore geradora mínima, de custo mínimo. Esse é o passo 1. Passo 2. Você duplica todas as arestas da árvore. Aí você obtém um multigrafo. Multigrafo é um grafo com arestas paralelas. Então, aqui eu tenho as cidades. Você pode imaginar que isso é um grafo completo. Então, tenho cidades rotuladas de A até H, são 8. E o grafo está aí, só que você não está vendo. Para cada par de nós tem uma distância. Aí você obtém a árvore geradora mínima. Aí está escrito MST, porque é Minimum Spanning Tree, árvore geradora mínima. Esse é o passo 1. E no passo 2, você duplica todas as arestas dessa árvore geradora mínima como se fossem duas arestas paralelas. Uma indo, por exemplo, do nó A para o nó B e outra voltando do nó B para o nó A. Mas, em princípio, elas não têm direção. Qualquer uma pode ser de ida e de volta. Tá? Como se fossem pistas duplas. Passo 3.
Tomar um circuito euleriano. Opa, o que é isso? Primeiro vamos voltar para o passo 2. Quando eu dobrei todas as arestas, aconteceu uma mágica aí que todo vértice ficou com grau par na árvore. Quer dizer, na verdade, no multigrafo. Como assim? Quando você obteve a árvore geradora mínima, observa que esse nó D ficou com grau 3. É um grau ímpar. Certo? O nó E tem grau 1. É um grau ímpar. Quando você duplica todas as arestas e constrói esse multigrafo porque permite arestas paralelas. Tá? Se você quiser abusar aí da terminologia, multiarestas. Então, a gente teria um multigrafo. Né? O grau do nó D passou de 3 para 6. Agora estão chegando 6 arestas nele, tá vendo? E o nó E, que tinha grau 1, agora tem grau 2. Então, todo nó ficou com grau par. Então, um grafo onde todos os nós, um multigrafo, melhor dizendo, onde todos os nós têm grau par, chama-se grafo euleriano. Tá? Todos os nós têm grau par. E o que eu faço com o grafo euleriano? Eu posso construir uma trilha de Euler. Se no multigrafo, ou grafo, né, todo nó tem grau par, eu consigo visitar todas as arestas sem passar 2 vezes pela mesma aresta e voltar para o nó inicial. Posso passar várias vezes pelo mesmo nó, mas essa trilha de Euler, ou trilha euleriana, né, ela vai passar por todas as arestas e vai voltar para o nó inicial. Vamos ver como funciona isso? A gente está nesse ponto, né? Agora, aqui está a trilha de Euler. Então, aqui está escrita a trilha de Euler. Vai do A para o B, depois, seguindo a ordem, vocês podem olhar para cá e para cá, né? Depois eu vou do B para o D, está aqui. Do D para o G, seguindo a flecha. Do G para o C. Do C para o G. Do G para o H. Do H para o G. Do G para o F. Do F para o G. Aí o G volta para o D. Então, olha que interessante, né? Eu fiz A, B, D, G. GC, CG. GH, HG. GF, FG. Agora o G volta para o D. Agora eu faço DE, ED. E o D volta para o B, e o B volta para o A. E você vê que eu passei por todas as arestas exatamente uma vez em cada uma. E voltei para o nó original. Isso chama-se circuito euleriano. Isso é possível exatamente quando todos os nós têm grau par. Se tiver um nozinho só com grau ímpar, não é possível. Mas tem um teorema em grafos que diz que não dá para ter um nó só com grau ímpar. Vai ter pelo menos 2. Um número par de nós de grau ímpar. A gente vai chegar nesse ponto. Tá? Mas se todo mundo tiver grau par, você tem essa trilha de Euler. Alguma dúvida, pessoal? Como é que eu estou rodando o algoritmo? Não? Tá tranquilo? Então, você imaginou que você tem as cidades, você tem o grafo completo, você calculou uma árvore geradora mínima que liga as cidades, dobrou as arestas
Aí imagina que você pegou um caminhão, colocou na cidade A, e o caminhão percorreu todas essas estradas aí, exatamente uma vez cada uma, sem passar duas vezes pela mesma estrada, e voltou para o nó A. Mas isso ainda não é um ciclo hamiltoniano, porque eu estou passando várias vezes pelo mesmo nó. Por exemplo, eu vou do nó A para o nó B. Aí lá no final eu passo pelo nó B de novo. Eu passei pelo nó B duas vezes. E o nó D, então? Eu vou passar por ele primeira vez, depois vou passar por ele aqui segunda vez, depois vou passar por ele aqui terceira vez. Eu passo pelo nó D três vezes. E pelo nó G também eu passo várias vezes. Ó, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Eu passo quatro vezes pelo nó G. Então, isso não pode no ciclo hamiltoniano. Então, como é que eu vou resolver isso? Agora vai vir uma jogada especial. A partir desse circuito euleriano, eu vou construir um ciclo hamiltoniano usando atalhos. Que aqui, no caso, eu vou substituir essas repetições de vértices por caminhos diretos, tá? Entre aspas aqui, né? Mas, por exemplo, em alguns livros aí, como o livro do Gary Johnson, que explica direitinho esse algoritmo, a gente usa shortcuts, como ele fala, né? Atalhos. Então, como são esses atalhos? Vamos lá. Vamos evitar essas repetições de nós usando atalhos. Então, atenção. Eu vou de A para B. Até agora não repeti o nó. Vou de B para D. Até agora não repeti o nó. Vou de D para G. Não repeti ainda. G para C. Não repeti. C para G. Agora vai repetir. O G pela primeira vez. Para evitar isso, eu vou usar o atalho. Em vez do C ir para o G e o G ir para o H, que me faria repetir o nó G, eu vou direto do C para o H. É um atalho. Aí você vai me perguntar duas coisas. Vamos ver se eu acerto as perguntas que surgem espontaneamente na cabeça. Primeira pergunta, mas essa aresta de C para H, ela existe? Resposta, sim, você não lembra que esse grafo aqui é completo? Então, aqui eu tenho todas as arestas entre todo par de nós, só que você não está vendo. Eu estou mostrando a cada iteração do algoritmo só as que me interessam, que são, por enquanto, só apareceram essas azuis. Agora, o meu caminhão ele vai sair, vai de A para B, de B para D, de D para G, de G para C, e o caminhão, em vez de voltar para G e ir para o H, ele pega um atalho, que é a estrada de C para H, que ela existe, mas não estava sendo usada. Agora eu vou usar. Então eu tiro, faço um traço vermelho aqui para indicar que eu tiro o percurso por essas duas estradas e troco por essa estrada cor-de-rosa aqui. Certo? Então, o que o caminhão fez até agora? A, B, D, G, C, H. Agora, do H, se eu continuar pelo percurso original de estradas azuis, eu passo no G de novo para ir para o F. Então, de novo, vou pegar um atalho. Não vou passar de novo pelo G. Então, eu não vou passar por essas duas estradas e pego o atalho de H para F. Agora o F quer voltar para o G. Não vou fazer isso. Vou direto para o D. Mas eu já passei no D também. Não vou fazer isso. Então eu vou direto para o E, que é o próximo ponto. Em vez de fazer FG
GD. DE, eu vou direto do F para o E. Que essa aresta está escondida, mas ela existe. Então, eu corto essas 3 arestas aqui. Agora, seguindo o gabarito azul ainda, o template azul, eu deveria voltar para o D, mas eu já passei pelo D, não vou mais fazer isso. Então, eu vou para o B, mas eu também já passei pelo B. Não vou fazer isso. Então, eu vou direto do E para o A. Então, pronto. Agora eu tenho um ciclo hamiltoniano. Ele começa nessas estradas azuis, A, B, BD, DG, GC. Aí uma hora eu abandono a estrada azul e pego a rosa. E aí, às vezes, eu posso voltar por uma azul ou pegar uma rosa, pegar um atalho. A ideia é só passar uma vez em cada nó e voltar para o nó de origem. Isso sim é um ciclo hamiltoniano dentro do grafo completo. É assim que eu construo. Então, recapitulando, passo 1, está aqui o grafo completo, calcula a árvore geradora, dobra as arestas, faz o percurso euleriano, transforma o percurso euleriano em ciclo hamiltoniano pegando atalhos. Pronto. Esse todo rosa aqui agora é o ciclo hamiltoniano. Ó, passei uma vez só em cada nó. E evitei as repetições que vocês estão vendo aqui embaixo. A parte azul é a parte em que eu peguei para ir para o ciclo. E andando pelo ciclo. Então, eu vou construir o ciclo hamiltoniano substituindo as repetições de vértices por atalhos ou caminhos diretos. Assim, aquelas arestas que não estão no circuito euleriano, que são as azuis, elas vão sendo inseridas. São as rosa, arestas cor-de-rosa. Note que elas sempre existem, pois o grafo original é completo. Elas estão escondidas e aparecem na hora certa. Pronto. Todo mundo entendeu essa construção? Está tranquilo? Beleza, professor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta no chat. Tá ok. Tranquilo. Então vamos continuar. Então ficou assim o meu ciclo hamiltoniano. Final. Ficou assim. Quanto que eu paguei? Agora vamos fazer umas continhas. Então vamos lá. C de T é o custo daquela árvore geradora mínima inicial. Isso aqui é quanto eu pago para fazer essa árvore geradora mínima. Então, é a soma dessas arestas que eu usei na árvore geradora mínima, ok? A soma dos custos dessas arestas. Isso é o C de T. C ótimo é o custo ótimo do caixeiro viajante, é o custo ótimo dessas cidades aqui. Eu não sei se é esse cor-de-rosa. E CA é o custo do algoritmo RSL. É esse custo rosa aqui. Custo rosa, na verdade, é a soma dos custos dessas arestas cor-de-rosa. Tá?
Então, vamos ver, usando essas comparações, se eu consigo calcular o fator de aproximação. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é que o custo da árvore geradora é menor ou igual que o custo ótimo do caixeiro viajante. Como que a gente vê isso? Como é que eu mostro para vocês que o custo dessa árvore geradora é menor ou igual que o custo do percurso ótimo do caixeiro viajante? Você mostra isso da seguinte forma, pessoal. Imagina na sua mente o custo ótimo do caixeiro viajante, por exemplo. Esse custo rosa aqui não é o custo ótimo do caixeiro viajante, né? É o custo que o algoritmo devolveu. Mas repara uma coisa: se você tirar uma aresta do ciclo ótimo, vai sobrar um caminho, né? E um caminho é um caso particular de árvore geradora. Então, ao remover uma aresta do percurso ótimo do caixeiro viajante, você tem uma árvore geradora qualquer. Eu não sei qual é o custo dela, mas certamente esse custo aí é maior ou igual que o custo dessa ótima. Então, a gente tem que o custo do percurso ótimo do caixeiro viajante é maior ou igual que o custo do ótimo do caixeiro viajante removendo uma aresta desse percurso. Isso vai dar uma árvore geradora particular. Então, o custo dessa árvore geradora particular, que é um caminho, vai ser maior ou igual que o custo ótimo de uma árvore geradora, que é esse daqui, é o custo de T. Entenderam? Então, o custo da solução ótima do caixeiro viajante é maior ou igual que o custo dessa árvore geradora. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Tá? Então, ao montar essa árvore geradora, eu consegui uma estrutura que liga todos os nós e que o custo total dela é menor ou igual que o ótimo do caixeiro viajante. Mas só que ela não é uma solução. Eu quero um ciclo hamiltoniano, né? Então, isso aqui não é uma solução para o problema. Bom, agora vamos continuar com a brincadeira de fazer continhas. Quanto custa isso aqui? Todo mundo vai concordar pela construção que o custo desse circuito euleriano é 2 vezes o custo da árvore. Por quê? Porque eu estou usando cada aresta da árvore exatamente 2 vezes. Então, o custo desse circuito euleriano é 2 vezes o custo da árvore. Ao pegar o primeiro atalho, por causa da desigualdade triangular, eu tirei 2 arestas azuis e troquei por uma aresta rosa. Então, mas pela desigualdade triangular, o custo da aresta rosa é menor ou igual que a soma dos custos dessas 2 azuis. Então, isso aí não pode custar mais do que 2 vezes o custo da árvore, que era o custo que eu tinha antes. Então, diminuiu o custo. E ao pegar o próximo atalho, eu reduzi um pouco mais o custo. E a desigualdade triangular pode se aplicar transitivamente também a 3 nós. É melhor você ir de F para E do que passar em 2 nós e depois voltar para E. Da mesma forma, de E para A. Então, ao pegar esses atalhos, eu estou diminuindo esse valor 2 vezes o custo da árvore.
Então, a solução final, formada por essas arestas rosas, tem um custo que não vai superar 2 vezes o custo da árvore, porque ao pegar os atalhos, eu só estou reduzindo esse custo. Certo? Então, basicamente, eu começo com o percurso euleriano, que vale 2 vezes o custo da árvore, porque eu uso todas as estradas exatamente 2 vezes cada uma, e depois, pegando os atalhos, eu vou cortando, esse custo vai caindo, mas isso continua válido. O custo do algoritmo é menor ou igual que 2 vezes o custo da árvore geradora. Certo? Então, se o custo do algoritmo é 2 vezes o custo da árvore geradora, o custo do algoritmo é menor ou igual que 2 vezes o custo da árvore geradora, e o custo da árvore geradora é menor ou igual que o custo ótimo, então a gente conclui, né, como 2 multiplicado pelo C de T é menor ou igual que 2 vezes o custo ótimo, por causa dessa desigualdade aqui, multiplica os dois lados por 2. A gente vai concluir que o custo que o algoritmo devolve é menor ou igual que 2 vezes o custo ótimo. Então, olha que interessante. Sem conhecer o custo ótimo do caixeiro viajante, certo? Eu consegui provar que esse algoritmo vai me devolver, no máximo, 2 vezes o valor ótimo. Ou seja, uma solução que é, no máximo, 100% a mais do que o valor da solução ótima. Se a solução ótima, sei lá, custasse 14, esse algoritmo vai devolver no máximo 28. E ele é bem rápido. Ele é quadrático. Tá? Você obtém a árvore geradora, depois você vai fazer os atalhos, né? Então, se você verificar direitinho como é que tudo foi feito, né? Então, você vê que é um algoritmo quadrático, tá? Então, a gente vai falar que ele é 2 aproximativo. Mesmo sem eu saber o valor do ótimo, ele tem uma garantia de performance, que é devolver uma solução que é, no máximo, 2 vezes o valor da solução ótima. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender como é que funciona o cálculo aí do fator de aproximação do algoritmo? Só Sim. lembrando aqui, rapidinho, fazer uma breve lembrança. O caixeiro viajante, ele é muito diferente do ciclo hamiltoniano? Não. Não, eles são problemas muito similares. Parecidos, né? Então tá bom. Tá bom. Só para Na recordar verdade, mesmo. o ciclo hamiltoniano, o caixeiro viajante pede que você ache um ciclo hamiltoniano de custo mínimo. Só que o problema ciclo hamiltoniano original só quer pergunta para você se o grafo tem ou não um ciclo hamiltoniano. Ele é um problema até mais simples. Certo? Então. Certo. Essa pergunta surgiu da sua atividade avaliativa, no caso, né? Tem uma questão que pede para fazer esse processo, e Isso. eu me lembro e ficou bem parecido. Então, são problemas bem assemelhados, certo. tá bom? Só que o caixeiro viajante é um pouquinho mais complicado, porque tem esses custos arbitrários, né? No ciclo hamiltoniano, você só quer saber se tem lá um ciclo hamiltoniano no grafo, né?
Então, mas são problemas bem próximos um do outro. Tá certo? Certo. Professor, Sim. talvez seja uma pergunta meio besta, né? Mas eu queria fazer mesmo assim. Eu vi ali que a complexidade está odd no quadrado, né? Após ter obtido a mínimo spanning tree, né? A árvore mínima geradora. E é por isso que ele não vai, porque aí é como se fosse um algoritmo que achou uma solução polinomial, né? Sim. E aí ele não deveria sair do NP completo, mas aí seria por isso que ele não sai, porque ele é depois de obter essa árvore geradora mínima, é por isso mesmo ou não? Ou Então, essa viagem? o caixeiro viajante é um problema difícil. Então, em princípio, ele não admite algoritmo polinomial. Não admite. Um algoritmo polinomial que acha a solução ótima. Então, o que é isso aqui que a gente tem? É um algoritmo quadrático que não acha a solução ótima, mas acha uma solução aproximada. Então, ele não resolve exatamente o problema do caixeiro viajante de maneira ótima. Ele acha uma solução boa. Mas como essa solução não é a ótima, então o problema pode admitir um algoritmo polinomial nesse caso, entendeu? Porque você não está querendo a ótima, você quer só uma boa, certo? Se você quisesse resolver o problema do caixeiro viajante, com otimalidade, aí você teria que usar um algoritmo exponencial, não seria polinomial, certo? Eu respondi sua pergunta ou não respondi? Acho que sim, professor. Então tem nada a ver com pelo fato de ser depois de ser gerada essa árvore geradora mínima aí, né? Ah, você está Não é perguntando. por causa disso. Ah, você está perguntando. Que o algoritmo tem várias etapas, né? Aham. A primeira etapa é Então gerar a árvore geradora faz mínima. parte do algoritmo essa árvore geradora mínima, né? Então você tem que considerar no tempo de execução o custo de achar essa árvore geradora mínima. Então você pode usar, por exemplo, o algoritmo de Kruskal ou o algoritmo de Prim. E aí você vai lembrar que o algoritmo lá tem uma complexidade que depende do número de arestas do grafo. Tá certo? Como o grafo é completo, o número de arestas é quadrático. Tá? Então, o passo para você gerar essa árvore geradora, ele é pior do que quadrático, porque ele tem um fator ali logarítmico também, quando você calcula a complexidade do algoritmo de Kruskal, vai dar em função do número de arestas e vai dar em função do número de nós. Só que o número de arestas aí é quadrático. É ordem de n ao quadrado, porque o grafo é completo. Então, o algoritmo de Kruskal ele vai dar uma complexidade um pouco pior do que quadrática. Tá? Mas é polinomial. E aí, eliminada essa primeira fase de calcular a árvore geradora, ótima. Essa segunda fase é uma fase que você vai só percorrer as arestas, vai descartar algumas e colocar outras, né? Então, essa fase você vai ter um custo aí O de N2 para fazer isso, que é uma complexidade que vem depois de você calcular a árvore geradora. Mas tudo é polinomial, tá certo? Somando o passo 1 com o passo 2, continua sendo um algoritmo de tempo polinomial. Tá? Entendi. Tá bom. Obrigado, professor. É isso aí. Ok, pessoal.
Aí a pergunta que se coloca agora é o seguinte: não tem como melhorar esse fator de aproximação? Será que esse algoritmo 2 aproximativo é a palavra final em termos de aproximação para caixeiro viajante métrico? Então, não daria para a gente conseguir uma aproximação melhor do que essa? A resposta é sim. Se você fizer um algoritmo um pouquinho mais elaborado, você consegue. Usando aqui o algoritmo de Christofides. O Christofides, ele analisou esse algoritmo RSL e ele propôs uma pequena melhoria. Ele entendeu que tem um passo aqui que é de dobrar as arestas da árvore geradora, que é um passo de Eulerização, né? Esse passo de Eulerização, que eu estou falando entre aspas, é para tornar todos os graus pares, para você poder ter o circuito euleriano. Só que ao fazer isso, você dobra o custo da árvore geradora. O custo dessa estrutura aqui é 2 vezes o custo da árvore geradora. Aí o Christofides pensou, será que não tem um jeito mais barato de tornar esse grafo euleriano? Então a ideia é, sim, tem um jeito mais barato, que é o seguinte. Você faz a árvore geradora e, em vez de dobrar todas as arestas, você olha para os nós de grau ímpar, que são os nós complicados. Então, eu tenho o A de grau ímpar, o E de grau ímpar, o F, o D, o C e o H. Então, nós temos 6 nós de grau ímpar. Pela teoria dos grafos, a gente vai saber que o número de nós de grau ímpar é par. Então, você pode emparelhar esses nós, tá? De uma forma ótima e acrescentar essas arestas na árvore. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso emparelhar o A com o E, emparelhar o C com o D e emparelhar o H com o F. O que eu fiz? Peguei os 6 nós de grau ímpar e formei pares. A com E, C com D, F com H. Lembrando que o número de nós de grau ímpar é sempre par em qualquer grafo. Então é possível emparelhar esses nós dessa forma. E mais, eu posso fazer um emparelhamento que a gente chama de perfeito, porque a gente casa todos os nós, né? Ninguém vai ficar sem par. Então, um emparelhamento perfeito. E eu posso fazer isso a um custo mínimo. Eu vou escolher as arestas rosa de tal forma que o custo que eu agrego aqui é o melhor possível. Haveria outras formas de emparelhar. Eu poderia emparelhar o A com o C, mas acho que ficaria uma aresta muito longa. Essa aresta ficaria muito cara. Eu poderia emparelhar o E com o H, mas acho que também ficaria uma aresta muito longa. Tá? Então, acho que seria talvez muito caro, que essa distância está um pouco grande. Então, eu posso fazer um emparelhamento que minimize esse custo. E ao emparelhar, olha que interessante. O grau do A era ímpar. Acrescentando essa aresta rosa, ficou par. O grau do E era ímpar. Acrescentando essa aresta rosa, ficou par. Idem para o D, idem para o C, para o H e para o F. Então, todo mundo ficou com um grau par.
a um custo menor. Essa aí é a jogada do Christofides. Aqui eu tornei o grafo euleriano dobrando as arestas. Então eu tinha custo de T. Ao dobrar todas as arestas, eu passei para 2 vezes o custo de T. Aqui não. Aqui eu tinha custo de T, e ao fazer isso, eu não dobrei para uma estrutura que tem 2 vezes o custo de T. Ela é mais barata. E eu posso usar a mesma estratégia de antes. Eu posso fazer o meu ciclo hamiltoniano em cima dessa estrutura. O grafo ficou euleriano. Eu faço o circuito euleriano. Mesma coisa. Só que vocês vão notar que eu vou passar várias vezes por algum nó. Ó, A para B, B para D, D para G, né? G para F, F para H, H para G. Pronto, passei pelo G 2 vezes. Não quero isso. Depois G para C, C para D. Pronto, passei pelo D 2 vezes. Não quero isso. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar atalhos. Então, eu vou de A para B, de B para D, de D para G, né? E de G para F, tá? De F para H. Aí eu vou pegar um atalho, porque eu ia passar de H para G e para C, então eu pego esse atalho aqui. Aí eu vou passar 2 vezes no D, não quero, então pego esse atalho aqui. Vou para um nó novo e aí eu volto para o A. Então eu faço tudo da mesma forma. De forma análoga, construo a árvore geradora, torno o grafo euleriano, mas dessa vez acrescentando um emparelhamento perfeito de custo mínimo, usando os nós de grau ímpar. Aí construo o circuito ou trilha euleriana e monto o ciclo hamiltoniano pegando os atalhos. Pronto. Essa é a solução final. Então, o Christofides usou as mesmas ideias, mas deve dar um custo melhor. E aí, fazendo as continhas, a gente vai chegar a essa conclusão de que o fator aproximativo não é 2 vezes o ótimo, mas é 3 meios do ótimo, é 1,5 do ótimo. Então, eu vou passar de um algoritmo 2 aproximativo para um algoritmo 1,5 aproximativo. Então, eu vou melhorar. Em vez de ter uma solução que é 100% mais cara, eu vou ter uma solução que é só 50% mais cara. Então, aí ele vai usar alguns fatos básicos para chegar nesse fator de aproximação. Ele vai chamar C de T o custo da árvore geradora mínima, que é o custo dessas arestas azuis, aqui. Esse é o C de T, é a soma dos custos das arestas azuis. C de M é o custo do emparelhamento perfeito, ou seja, é o custo da aresta de A para E, mais o custo da aresta de C para D, mais o custo da aresta de F para H. É o custo acumulado dessas 3 arestas rosas. Então, a nova estrutura ela vai ter um custo C de T mais C de M. De acordo? Mais. C ótimo é o custo ótimo do caixeiro viajante. E CA é o custo do algoritmo de Christofides. Agora vamos juntar todos esses ingredientes aí no caldeirão, mexer bem e tirar
o resultado, que é o fator de aproximação. Ok? Então, o primeiro fato a gente já conhece, que o custo da árvore geradora, o C de T, é menor do que o custo ótimo do caixeiro viajante. Tá? Outro fato que é fácil de obter é que o custo do algoritmo de Christoffel-Fitts não ultrapassa o custo da árvore geradora mais o custo do emparelhamento. Por quê? Porque partindo dessa estrutura inicial, que é o custo da árvore geradora mais o custo do emparelhamento, eu faço o circuito euleriano e pego os atalhos. Eu vou conseguir um ciclo hamiltoniano que vai custar menos do que aquela estrutura, por causa da desigualdade triangular. Né? Cada vez que eu pego um atalho aqui, por exemplo, de H para C, eu troco duas azuis por uma rosa, então o custo não aumenta. Depois eu pego um outro atalho aqui e o custo não aumenta. Então, o custo da solução final não vai ultrapassar o custo da árvore geradora mais o custo do emparelhamento, porque eu construo em cima disso e depois vou cortando. Esse é o significado dessa formulinha aqui. O que está faltando aí, pessoal, é estimar mais ou menos o custo desse emparelhamento. Aí eu digo para vocês que o custo desse emparelhamento é menor ou igual do que o custo ótimo do caixeiro viajante sobre 2. Por quê? Se você reparar bem, um emparelhamento ele vai ter quantas arestas no máximo? O número de nós sobre 2. Tá? No máximo. Então, se o grafo tem 15 nós e você vai emparelhar os nós 2 a 2, o emparelhamento vai ter no máximo 5 arestas. Então, o emparelhamento perfeito tem no máximo quantas arestas? Número de nós sobre 2. Tá? Então, você usa no máximo metade das arestas do custo ótimo no emparelhamento. Se você pegar o caixeiro viajante e tirar metade das arestas, você tem o ciclo do caixeiro viajante, e vai tirando as arestas alternadamente, você vai ter um emparelhamento ali. Só que esse emparelhamento é mais caro do que esse emparelhamento aqui de custo ótimo entre os nós de grau ímpar. Porque ele é um emparelhamento ótimo só entre os nós de grau ímpar. Então, é claro que ele vai custar menos do que aquele emparelhamento, tá? Onde eu peguei uma solução do caixeiro viajante e removi arestas alternadamente. De acordo? Só que vai ter 2 emparelhamentos no caixeiro viajante. Eu posso alternar a aresta amarela com a aresta azul. Imagina o circuito, a solução ótima do caixeiro viajante, e eu vou pintando as arestas de amarelo e azul, vou alternando. Então, ali eu posso pegar, vamos supor, só para facilitar, que o número de nós é par. Então, eu tenho ali 2 emparelhamentos e cada um deles, né, tem custo maior ou igual do que o custo desse emparelhamento rosa, porque ele é um emparelhamento ótimo só entre os nós de grau ímpar. Tá? Então, eu vou ter que o custo do M é menor ou igual que o custo do percurso ótimo do caixeiro viajante sobre 2. Tá bom? Agora é só substituir, pessoal. No lugar do C de T, eu vou colocar C ótimo. E no lugar do CM, eu vou colocar C ótimo sobre 2.
Então, CA vai ser menor ou igual a C ótimo, por causa dessa desigualdade, mais C ótimo sobre 2, por causa dessa desigualdade aqui, que vai dar 3 meios do ótimo. Como 3 meios é igual a 1,5, esse algoritmo de Christofides é 1,5 aproximativo, só que a complexidade dele é maior do que a complexidade do RSL, que é apenas ordem de n quadrado, né? Esse aqui é ordem de n ao cubo, por causa daquele passo para obter esse emparelhamento rosa aqui de custo mínimo. Fica mais caro obter esse emparelhamento. Então, você paga um pouco mais, mas ainda assim polinomial, mas obtém uma solução melhor. De acordo? Então, com isso, encerramos a aula aqui sobre algoritmos aproximativos. Então, nós vimos 2 algoritmos aproximativos para o problema do caixeiro viajante métrico. Às vezes eu esqueço de falar que era o caixeiro viajante métrico, mas é o caixeiro viajante métrico. Um algoritmo quadrático, 2 aproximativo, e um algoritmo cúbico, 1,5 aproximativo. Tá? E a gente conseguiu calcular esses fatores de aproximação sem saber o valor da solução ótima, só estimando o valor de certas estruturas em relação ao valor ótimo. Mesmo sem conhecer exatamente qual é o valor ótimo, a gente consegue fazer esse cálculo usando limites superiores. Alguma dúvida, pessoal, sobre esse cálculo que vocês queiram deixar registrado aqui na gravação? Por enquanto, não, professor. Quando tiver uma atividade, aí a gente pode ser que surja alguma coisa. Mas assim, olhando, né, dá para entender mais ou menos. Dá para entender. Tá bom, então. Então, com isso, eu vou encerrar a gravação e vou encerrar a parte expositiva da aula.